Começa por volta dos 30, 35 anos, vai até por volta dos 65 anos. E ali pelo meio, as mulheres param de menstruar, por volta dos 50 anos. Então, quando elas entram na pré-menopausa, ali na fase inicial do climatério, esses ovários já começam a declinar a função inicialmente da progesterona. Progesterona costuma ser o primeiro hormônio que as mulheres perdem ou declinam. E esse declínio na produção de progesterona é responsável por uma quantidade imensa de problemas e de situações clínicas do dia a dia que passam totalmente desapercebidas e são interpretadas como coisas normais da idade. Irritabilidade, retenção hídrica, irregularidade menstrual, cólica menstrual, dor mamária, a piora da má qualidade do sono, uma miríade de problemas passa a acometer essas mulheres a partir dos 35, 40 anos de idade, de maneira progressiva, e tudo isso está ligado potencialmente a um declínio na produção de progesterona. A partir do momento que essas mulheres continuam envelhecendo, vão chegando próximas dos 50 anos, aí eu vou ter a queda do segundo hormônio, que é o estradiol. As mulheres param de menstruar porque o estradiol é o hormônio que no útero é o responsável pela proliferação da cavidade endometrial. O endométrio espessa todo mês para receber uma gestação. Quando esse ovo fecundado não penetra, não perfura, não nida, o corpo reconhece isso aí e toda essa camada que proliferou vai ser descamada. Exatamente é isso a menstruação. Então, as mulheres que menstruam, elas têm estradiol. Quando as mulheres param de menstruar, é porque elas perderam a capacidade de produzir estradiol. Então, primeiro cai a progesterona, depois cai o estradiol, caiu o estradiol, essas mulheres entram em menopausa. Elas param de menstruar. E um pouco antes, ou um pouco depois dessa parada das menstruações, as mulheres vão ter a queda do terceiro hormônio chamado testosterona, que nas mulheres é responsável por uma quantidade imensa de funções que transcendem simplesmente o desejo, o desempenho sexual, o orgasmo e a libido. A testosterona é um hormônio muito subestimado, muito subjugado. Se pensa que essa molécula tem ações apenas de controle da esfera sexual. Mas tanto em homens quanto mulheres, a testosterona tem ações sistêmicas importantíssimas. E é necessário que nós estejamos atentos a todas essas variáveis. Depois, quebrou o primeiro tabu. Entender de hormônio não é só para endocrinologista. Acabei de explicar. Depois, declínio hormonal só ocorre na menopausa. De forma alguma. Acabei de mostrar que a queda da melatonina, a queda do hormônio D, a queda do cortisol, a queda do T3, todos esses hormônios que estão ali na base controlam de maneira direta e indireta a saúde hormonal ovariana, e esses hormônios podem e usualmente caem muito tempo antes de chegar à menopausa. Antes de chegar à menopausa, cai a progesterona, caiu o estradiol, a mulher entra em menopausa, e um pouco antes da menopausa ou um pouco depois, as mulheres vão perder o último hormônio, que é a testosterona. Então, repito, cuidar da recomposição e do reequilíbrio hormonal apenas quando a mulher entra em menopausa é um fenômeno completamente tardio e uma ação completamente tardia. Ok? Hormônio é faca de dois gumes. Como hormônio é faca de dois gumes? De onde você tirou isso da sua cabeça? Esse é outro tabu. Doutor, até que eu tenho uma certa simpatia quando se fala desse assunto, reposição hormonal. Mas eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo porque muitas pessoas falam coisas desabonadoras, falam que hormônios são perigosos, que não é necessário, que pode me trazer uma série de efeitos colaterais. Pessoas, dentro da medicina, não existe mocinho e nem existe bandido. Existe oportunidade e necessidade. Um medicamento pode trazer um benefício? Pode. Mas um medicamento também pode trazer um efeito colateral, mesmo sendo usado em doses recomendadas. Um hormônio pode trazer um efeito positivo?
Pode, e na maioria das vezes traz. Mas o hormônio pode trazer um efeito negativo? Pode, desde que seja usado de maneira errada, na combinação errada, no momento errado, na pessoa errada e na dose errada. Vocês conhecem isso aqui? Aqui dentro tem água. Eu vou fazer uma pergunta. Água é bom ou é ruim? Teoricamente deveria ser bom, não é mesmo? Mas se você tomar água, está com sede, eu vou lhe oferecer um copo com água. Você toma essa água contida nesse copo, satisfez sua sede, está bem. Mesmo cenário, uma pessoa está com sede. Eu, ao invés de oferecer um copo com água, eu gotejo aqui 4 gotas de água e peço para essa pessoa tomar. Ela vai tomar 4 gotas e não vai ter efeito algum. Ela tomou a água e continua com sede, porque a dose estava inadequada. Terceiro cenário, ela está com sede. Eu pego aquele botijão de 20 litros, aonde se vende a água mineral, peço para ela botar a boca ali e tomar todo de uma vez, ó. Toma 20 litros de água de uma vez. Antes dela chegar no segundo litro, ela vai parar e ela vai vomitar. Porque foi água demais e provocou um efeito colateral severo, que foi o vômito. Caiu numa piscina. Afundou. Não sabia nadar. A piscina é cheia de quê? De água. E a pessoa que não sabia nadar e afundou fez o quê? Morreu. Doutor Ítalo, água mata? Mata. Na medicina, lá na UTI, tem um quadro que você pode perguntar até para o cara que trabalha lá dentro da terapia intensiva, um quadro chamado intoxicação hídrica. Sim, através de uma punção venosa, vai correr um soro fisiológico ali, e se você não controlar a quantidade de líquido que você está infundindo e a quantidade de líquido que essa pessoa está eliminando pela transpiração, pela respiração, pela urina, pelas secreções, se você não tiver uma ficha de balanço hidroeletrolítico, você pode levar uma pessoa a óbito, porque deu água demais para ela. Bom, se a água pode matar, fica nítido que qualquer substância tem o seu lado positivo, o seu lado neutro e o seu lado negativo. Por isso, nós médicos temos que saber o que nós estamos fazendo. E a primeira coisa que eu ensino aos médicos é a discernir o que é um hormônio sintético e o que é um hormônio bioidêntico. Hormônios sintéticos, amigos, amigas, doutores que estamos todos aqui juntos, não é hormônio. Hormônio sintético é um remédio fabricado artificialmente, cuja molécula é parecida com a do hormônio e ele tenta, ao entrar dentro do corpo, imitar algumas funções hormonais, mas é uma obra tosca, é uma obra mal acabada, é uma obra que não se completa. E, principalmente, as moléculas de hormônios sintéticos, outra vez, não são remédios, não são hormônios, são remédios com ação hormônio símile. As moléculas de hormônios sintéticos não são reconhecidas no corpo humano como próprias, como pertencentes ao seu corpo, ao seu metabolismo. E é por isso que a utilização dessas substâncias está repleta de uma quantidade expressiva de efeitos colaterais. E é uma das razões pelas quais as pessoas têm medo de hormônios, porque elas não sabem discernir a diferença entre um hormônio sintético, vírgula, remédio, de um hormônio bioidêntico, vírgula, hormônio. Alguns exemplos de hormônios sintéticos. O etinilestradiol, que está lá na pílula anticoncepcional, o acetato de noretesterona, o acetato de medroxiprogesterona, o acetato de ciproterona, nomegestrol, etonogestrel, desogestrel, drospirenona. Todas essas substâncias são remédios que estão dentro dos anticoncepcionais. E quando a mulher toma anticoncepcional, ela não está tomando hormônio, ela está tomando remédio que mantém o ovário dela, mantém os ovários dela congelados. Não ovula e não funciona. Uma mulher que toma anticoncepcional, ela está em menopausa química. É isso que nós precisamos entender aqui. Do outro lado, exemplos também de hormônios sintéticos. Exatamente, Karina. Durateston, estanazolol, oxandrolona,
essas substâncias não são hormônios. Chip da beleza, gestrinona, essas substâncias não são hormônios. Se você um dia for ao médico ou ao profissional da saúde e ele disser para você que ele está lhe passando um hormônio anticoncepcional, isso é inverdade. Hormônios anticoncepcionais não são hormônios, são remédios e têm ações anti-hormonais. Tibolona, aqui, essa lobiazine, tibolona é um remédio, oxandrolona é um remédio, chip da beleza é um remédio. Se você for para o médico que vai colocar um implante de chip da beleza em você e ele disser que isso é um hormônio, isto é mentira. Chip da beleza é um remédio usado para tratar endometriose que hoje é utilizado com fins estéticos. Tibolona é um remédio. Essa substância é usada para tratar a menopausa, mas ela não existe dentro de você. Puran é um remédio, porque o Puran, o Levoide, o Sintroide são expressões comerciais de um remédio chamado levotiroxina sódica sintética. O corpo não produz T4 com sódio e nem com H2O. É um remédio e é por isso que quem toma Puran, quem toma Sintroide, não costuma ter bons resultados terapêuticos, porque este remédio não consegue se transformar na quantidade necessária de T3 para corrigir o hipotireoidismo. Então, vista a diferença entre um remédio que tem ação hormonal e um hormônio bioidêntico, o que é o hormônio bioidêntico? É uma molécula produzida por um meio artificial, mas isso não tem a menor importância. A importância é que ela tem a mesma estrutura molecular dos nossos hormônios naturais. Então, quando eu estou repondo testosterona bioidêntica, essa testosterona tem a mesma estrutura da testosterona natural humana, se comporta, portanto, de uma maneira fisiológica. Quando eu reponho o estradiol é bioidêntico. Quando eu reponho o estriol é bioidêntico. Quando eu reponho progesterona, eu reponho um hormônio bioidêntico. Quando essas substâncias entram dentro do seu corpo, elas são reconhecidas como próprias. E por isso que essa classe de hormônios está associada a múltiplos benefícios e efeitos colaterais escassos, raros. É muito difícil você ter um problema com o hormônio bioidêntico, vírgula, desde que você esteja fazendo a coisa certa, da forma certa, na dose certa, na combinação certa, pelo tempo certo. Por isso que é absolutamente indispensável que o uso de hormônios seja feito sob total vigilância e responsabilidade médica. Ninguém pode fazer isso por conta própria. É uma coisa que tem que ser feita sob direta supervisão e acompanhamento médicos. Só pode fazer reposição hormonal até 60 anos. Outro mito absurdo. Não existe isso. A reposição hormonal pode ser mantida por quanto tempo exista benefício, por quanto tempo o médico e o paciente cheguem à conclusão de que existe janela de benefícios e que esses benefícios justificam a manutenção da intervenção. Não há um tempo limite. Não existe esse negócio de chegou aos 60 anos, vamos parar tudo. Ou também não existe o negócio de já tem 67 anos, já tem 70 anos, não pode mais fazer. Nem uma coisa, nem a outra. Qualquer mulher, em qualquer idade, pode ser uma candidata a se beneficiar com a reposição hormonal, com o reequilíbrio hormonal. Ok? Hormônio causa câncer. Essa é uma das coisas mais estapafúrdias que uma pessoa pode manter na sua cabeça, se é médico, se é profissional da saúde ou se é um simples cidadão. Meus amigos, quando se diz que A causa B e B é consequência de A, eu estou falando de que isso aqui é causa, isso aqui é efeito. Quanto mais eu tenho da causa, mais eu vou ter do efeito. Tá? Então, se hormônios têm relação com câncer, o que é que nós temos que entender na prática do dia a dia? Que a maioria das pessoas que têm câncer
devem ser pessoas que têm níveis circulantes hormonais muito elevados. E o que, que a gente vê no dia a dia? Olhem só, que coisa irônica e absurda que as pessoas não param para pensar. Quando eu vou analisar uma mulher na faixa etária 25 a 30 anos que produz uma quantidade enorme de hormônios, eu vejo pouquíssimo câncer na vida da mulher quando ela produz muito hormônio. Observe o seguinte, uma mulher na faixa etária 25 a 30 anos, eu preciso ver 20 mil mulheres saudáveis, 20 mil, para ver uma com câncer de mama, na época que produz uma quantidade astronômica de hormônios. Vamos lá para o outro lado da vida, pegar ali mulheres de 75 a 80 anos. Mulheres que estão na pós-menopausa, há 30 anos a fio, nunca fizeram reposição e nem tem mais hormônio circulando dentro do corpo dela. Olha, uma mulher que nunca fez reposição, não tem hormônio algum circulando dentro do corpo dela, uma mulher dessa não deveria ter câncer. E não só tem, como nessa faixa etária, 75 a 80, que não produz mais hormônio algum, a cada 8 mulheres eu vejo uma com câncer de mama. Olha só a diferença colossal. Na época que produz muitos hormônios, eu vejo 20 mil mulheres saudáveis para ver uma com câncer de mama. Na época que não produz mais hormônio algum, a cada 8 mulheres, uma tem um câncer de mama. Para ser mais exato e mais explícito ainda, 90% dos casos de câncer de mama ocorrerão em mulheres na pós-menopausa, fase da vida, que não produzem mais hormônio algum. Então, essa história de que hormônio dá câncer é uma das histórias mais estapafúrdias e absurdas que nós podemos discutir para amedrontar as mulheres e evitar que elas sejam beneficiárias potenciais da reposição hormonal. Doutor Ítalo, por que a incidência de câncer aumenta tanto na pós-menopausa? De cada 10 mulheres que têm câncer de mama, 9 são mulheres na pós-menopausa e não fazem reposição hormonal nenhuma. Por que que o câncer aumenta com a idade? Porque os hormônios são indispensáveis para regular no corpo humano um fenômeno chamado apoptose de células aberrantes. Todas as vezes em que uma célula se divide de maneira anômala no nosso corpo, o sistema imunológico reconhece, vai lá, ataca essa célula e mata essa célula antes que ela desenvolva colônias aberrantes. E esse processo de reconhecimento de células aberrantes é um fenômeno dependente de hormônios. Significa, quando você vai envelhecendo e os seus níveis hormonais vão caindo, a apoptose também vai perdendo a eficácia. E as chances de uma célula se replicar anomalamente aumentam. Esse cenário de que com avançar com a idade aumenta a chance de câncer de mama é o mesmo cenário da saúde masculina. Os homens não vão ter câncer de próstata com 25, 30 anos, quando produzem uma quantidade imensa de testosterona. Os homens vão ter câncer de próstata em que idade, hein? Na mesma fase da mulher, 70, 75, 80, 90. Vocês sabiam, por exemplo, que um homem de 90 anos tem uma chance de 78% de ter um câncer de próstata? Não sabia, né? O que você vai precisar perguntar agora é onde é que está escondido esse hormônio para provocar um câncer de próstata num cara de 80 anos se ele não produz mais hormônio. Então, são esses absurdos, meus amigos e minhas amigas, que me fazem ter a convicção de que eu não estou exagerando quando eu falo que a doença mais letal que nós temos que tratar hoje na medicina é uma doença chamada ignorância. Essa doença é letal e ela pode fazer com que nós tomemos atitudes completamente desconectadas da realidade, da fisiologia, porque a nossa mente está cercada de tabus que não tem mais nenhuma representatividade à luz do conhecimento atual. Hormônio engorda. Nossa, é que coisa hedionda. Como é que o hormônio engorda se eles trabalham para manter o gasto energético e a taxa metabólica basal? Quando caem os hormônios, cai o gasto. E muitas pessoas vão recorrer a dietas, vão correr a medicamentos, vão recorrer ao Ozempic, achando que essas medicações vão resolver o problema. Não resolve, vai ter reganho. E vai ter reganho por quê? Porque o problema não é só parar de comer, o problema é aumentar o gasto.
E é por isso que as pessoas em declínio hormonal tendem a reganhar o peso todas as vezes em que se propõem a fazer dieta ou tomar medicamento para emagrecer. Vão reganhar o peso por quê? Porque em declínio hormonal eu vou ter permanência na baixa capacidade de gastar energia. E como não gasta, vai voltar a armazenar e vai voltar a engordar. Simples assim. Então, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Nós precisamos começar a cultivar a percepção. Nós precisamos começar a entender que conhecer sobre hormônios é uma condição básica para a manutenção da saúde e deve ser do domínio de qualquer médico. Não há justificativa para fugir da responsabilidade de corrigir uma deficiência. Corrigir uma deficiência é um dever médico. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade alegando que não somos endocrinologistas. Ora, a maioria dos endocrinologistas não trata a menopausa também, tá? Só para que você tenha uma ideia da realidade do mundo, ok? Então, meus amigos, o que é que eu proponho para nós todos? Um tempo de uma live é um tempo suficiente para a gente fazer um wake-up call, um despertar, uma pequena portinha que eu tento abrir na mente e na cabeça de todos vocês. Mas é óbvio que é um tempo insuficiente para nós discorrermos de maneira adequada sobre esse assunto. E por isso, eu quero aproveitar o momento aqui dessa live e deixar para vocês um convite muito especial. Eu quero compartilhar honestamente com todos vocês, amigos e colegas médicos, com toda honestidade, com toda lisura, com toda transparência, com toda ética. Eu quero compartilhar um pouco da minha experiência de quase 40 anos tratando mulheres com deficiência hormonal. Que depoimentos maravilhosos, que momentos incríveis, que sensações absurdamente gratificantes. Recobrar o sorriso no rosto das pessoas, devolver aquela gratidão, aquela vontade de viver, aquela significação que a vida retoma. As mulheres em deficiência hormonal, elas não estão mortas. Elas são jardins mal cuidados. Elas são aquelas pétalas de rosas preciosas e perfumadas que só vão florescer novamente se eu cuidar do solo, se eu adubar, se eu colocar água na quantidade e no momento certo. E é incrível como essas pessoas têm gratidão e são capazes de incorporar de uma maneira definitiva essas práticas no seu dia a dia. Tornar o equilíbrio hormonal como uma ferramenta de base para manutenção e para uma boa qualidade de vida. Poderia contar a vocês aqui inúmeras histórias. Mulheres que chegaram ao meu consultório com depressão, tentando suicídio, com problemas hormonais múltiplos que não foram vistos até aquele momento, passaram totalmente desapercebidos e, através de um processo de reequilíbrio hormonal, essas mulheres recobraram a vontade de viver, trataram naturalmente sua depressão. A depressão pode estar solidamente embasada nos múltiplos desequilíbrios hormonais que nós não estamos pesquisando e não estamos diagnosticando e não estamos tratando. Mulheres que conseguiram voltar a um peso fisiológico, que voltaram a praticar atividade física, que recobraram uma boa qualidade de memória, que recobraram uma perda de massa óssea osteopênica, que voltaram a ganhar massa muscular, que passaram a perder gordura, que passaram a perder peso, porque agora elas passaram a ter consumo de energia, que melhoraram sua qualidade de vida. São quase 30 mil pacientes ao longo desses quase 40 anos. E o que é que eu quero reunir? Eu quero reunir a minha experiência prática nesse assunto. Eu quero reunir a minha experiência didática e pedagógica. Há 20 anos que eu ensino esse assunto para médicos. Como eu disse no início, nós temos ao longo desses 20 anos a satisfação de dizer para vocês que nós já formamos mais de 11 mil médicos que hoje estão espalhados por todo esse país e que praticam esses conceitos da hormonologia com grande sucesso e com grande satisfação. E, juntando tudo isso, eu quero cumprir aqui com vocês um dever espiritual e um dever ético. Eu quero convidar
a todos vocês, colegas médicos, a estarem juntos comigo no dia 4 de junho, agora, que se aproxima. É um sábado, a partir de 8 horas da manhã, eu vou ministrar uma aula aberta sobre princípios da reposição hormonal feminina. Através dessa aula, eu quero contribuir para ampliar os horizontes profissionais de vocês, independente de você ser um cardiologista, de você ser um clínico geral, de você ser um emergentista, um médico do trânsito, um psiquiatra, um reumatologista, um pediatra, qualquer que seja a especialidade, pode sim alcançar esse conhecimento e incorporar essas práticas do dia a dia. O meu desejo é desmistificar esse assunto para o médico, mostrar que existe uma quantidade imensa de comorbidades e patologias que são geradas por desequilíbrios hormonais, como reconhecer, como detectar, como intervir, como tratar. Essa é a missão. Então, essa aula aberta, princípios da hormonologia básica feminina, mais precisamente, aula aberta, reposição hormonal feminina, é uma aula completamente gratuita e eu quero ter o prazer de uma maneira muito tranquila, muito serena, muito honesta, muito transparente, levar até você a minha experiência nesse assunto. Poderia estar aqui me autopromovendo, mas isso é desnecessário. Vocês que me conhecem sabem muito bem que nós introduzimos esse conceito da medicina integrativa aqui no Brasil. Hoje tem vários médicos bons que também nos ajudam a propagar essas informações. Tem muitos cursos bacanas, tem muita gente aí ensinando hormonologia, mas é preciso entender que todos esses indivíduos beberam da mesma fonte. Todos eles foram meus alunos, porque fomos nós que, em 1998, introduzimos esse conceito aqui no Brasil. Então, vocês estão diante da pessoa que introduziu esse conceito de medicina integrativa e hormonologia e medicina da saúde aqui no nosso país. E eu acho que eu tenho credenciais suficientes de lidar com médicos há mais de 20 anos e de estar dentro dessa prática há quase 40 anos, me autorizo e me outorgo a autoridade de dizer para você, eu posso contribuir diretamente para a expansão dos seus horizontes profissionais e posso contribuir para que você expanda a sua visão de saúde. Estaremos esperando vocês. Vocês podem clicar no link para se inscrever. Vai ser distribuído para todos vocês aí o link, para que vocês possam adentrar. Mais uma vez, é uma aula aberta, gratuita, sem nenhum ônus para vocês, que vai ao ar. Eu estarei transmitindo essa aula ao vivo no dia 4 de junho, a partir de 8 horas da manhã. Sábado, ok? Então, eu quero aqui finalizar dizendo para vocês da minha satisfação em poder aproximar esse conhecimento tão importante, tão crítico, tão basilar do médico brasileiro e que ele possa, através dessa nossa aula aberta, abrir os seus horizontes, expandir suas percepções de saúde e entender que muito mais importante do que tratar doenças é tratar a saúde. Que ele entender que a qualidade de vida é uma receita de bolo que passa, sim, por manuseio do estresse, passa, sim, por prática regular de exercício, passa, sim, por uma alimentação saudável, por uma alimentação correta, pela adoção de modelos mentais corretos, pela busca e pelo desenvolvimento da espiritualidade. Não existem grandes seres humanos dentro de nanicos espirituais, mas que, necessariamente, essa receita de bolo tem que ser construída a partir de um alicerce. E o alicerce para a construção de uma vida saudável é, sem nenhuma sombra de dúvidas, o equilíbrio hormonal. Da mesma forma que um prédio sólido, bem construído e que tem vida longa, ele tem lá os pavimentos, tem a decoração, tem a divisão dos compartimentos, tem o L ponto, mas ele precisa ter um bom alicerce.
ele precisa ter um alicerce sólido, porque é só através de um sólido alicerce que nós construímos qualidade de vida, uma vida longa e uma vida saudável. E o alicerce que faz vigir e dá luz, concreção e projeção à atividade física, ao exercício, à alimentação, à dieta correta, aos bons modelos mentais, é você ter bons hormônios. Manter os seus hormônios em equilíbrio. Saber quando eles entram em desequilíbrio. Ver as nuances e armadilhas que cercam o diagnóstico dos desequilíbrios hormonais. Saber intervir com segurança. Saber repor um hormônio sem medo. E ter a certeza de que, através dessa ação médica, nós estaremos contribuindo diretamente para uma pessoa que vai ter mais saúde, para uma população que vai estar mais saudável, e nós estaremos preparando as pessoas para envelhecer com dignidade. Mais uma vez, envelhecer é inevitável, mas ficar velho é opcional. Eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração